Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falamos muitas vezes, irmãos e irmãs, sobre São Tomé. E, se calhar, na maioria das vezes, a grandeza de Tomé. Pensamos que São Tomé é um apóstolo qualquer, um apóstolozito, pequenino, aquele que duvidou, aquele que andou com Cristo e que não acreditou. Digo-vos eu, amadas irmãs e irmãos, que os santos padres da Igreja chamam à dúvida de São Tomé, o apóstolo, a maravilhosa dúvida. Vede? É porque ele não é tão pequenino como às vezes nós pensamos. Tomé é um grande, enormíssimo apóstolo. Ele não está com Cristo. Ele não está com os 10 apóstolos, como eles seriam 11, quando o Senhor aparece depois da Páscoa a primeira vez. É esses 11, perdão, é esses 10, porque Judas enforcou-se e Tomé não está presente. Não são 12, nem 11, são 10. Ele está presente a seguir. Ele está presente hoje, 8 dias depois. E ele é um homem claro. Ele sabe exatamente o que quer e sabe exatamente como é que vai acreditar ou não acreditar. Ele diz aos apóstolos, porque eles dizem, olha, nós estivemos com o Senhor e nós vimos-lo e ele ressuscitou, o túmulo está vazio, e ele disse, eu não acredito. Eu só acredito quando meter os meus dedos lá nos cravos do Mestre e a minha mão no seu lado. E nós pensamos, como é que é possível? Então, Tomé andou durante 3 anos com os apóstolos e com Cristo. Eles acreditaram depois de muitas dificuldades. Lembram-se que as mulheres vêm do túmulo, jubilosas, não é? Anunciando que o túmulo está vazio. E eles diziam que isso são coisas de mulheres. As mulheres falam muito. Não vale a pena levar isso muito a sério, que deve ser mentira. Os apóstolos começaram por não acreditar também. Os outros, os que estavam presentes quando Cristo aparece pela primeira vez. Mas Tomé não está, como eu disse. Ele está hoje. E o Senhor aparece. Resumindo tudo aquilo que ouvimos no Evangelho. E Cristo não fica à espera de nada. Cristo diz logo, Tomé, vem cá, toca nos meus pulsos. Põe aqui a mão no meu lado. E diz-nos a tradição multimilenar da Igreja, que Tomé não tocou nem nos cravos, nem tomou no lado. Nem tocou no lado do nosso Senhor. Quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem, quando ele vê o próprio Cristo, ele diz, como o Evangelho nos transmite hoje, meu Senhor e meu Deus. E isto, amados irmãos e irmãs, para quem não conhece profundamente a Igreja, para quem não está atento, porque também não conhece, então é difícil estar atento, é difícil estarmos atentos àquilo que desconhecemos. Estas palavras, meu Senhor e meu Deus, não são quaisquer palavras. Isto é a revelação de quem? Cristo é meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor reconhece a natureza humana, a vontade humana do Verbo encarnado. Meu Deus, Tomé reconhece que este nosso Cristo é Deus. É o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que encarna no ventre de Maria, que tem natureza divina e vontade divina. Veja estas duas palavras. Depois, Tomé permite-nos o quê? Porque ele quer muito que aquele Cristo seja verdadeiro. Ele não quer embarcar numa história de falsidade, não quer lendas, não quer fábulas, porque ele lembra-se, não vem narrado no Evangelho de hoje, mas vem narrado nos Evangelhos, em que Cristo diz aos apóstolos, olhem, cuidado, irão aparecer por aí outros Cristos, mas não creiais, não acrediteis nesses tais Cristos, porque eles vão fazer, serão falsos profetas, vão fazer milagres, vão fazer coisas prodigiosas, mas não são o Cristo, já não serão eu. E Tomé lembrou-se disso. Não está lá comentado hoje, mas Tomé tinha memória. Ele é de tal forma séria que ele quer acreditar em algo profundamente verdadeiro. Esta dúvida de São Tomé não é uma resistência à verdade. É o contrário. É a necessidade, a busca, a procura de uma resposta verdadeira. Repito,
Esta dúvida de São Tomé não é uma resistência à verdade. Ele não está a resistir à evidência. Cristo é Cristo e ele não quer acreditar. Não, não é isso. Ele quer estar seguro que está a cumprir a advertência de prudência que Cristo lhe fez muito tempo antes. Cuidado com o Cristo falso, ou os Cristos falsos que irão aparecer. Não creai. Ele tem isso na sua cabeça. Mas ele quer também que aquele Cristo seja. Mas não só porque ele quer. Ele quer porque ele não vai embora. E ele diz aos seus irmãos apóstolos: eu só acredito se lá puser as mãos na mãozinha de Cristo, no punho e no lado. Sim, mas ele não foge. Ele não desaparece. Ele fica no centro, no meio, na periferia. Ele fica ali, no colégio apostólico, à espera que o Senhor apareça. Bem, o Senhor aparece e já comentei convosco o que é que acontece. Então Tomé é o homem da prudência também. Ele quer que tudo seja verdadeiro. Chega de contos de fada. Eles estavam habituados em Israel e nos países vizinhos aquelas magias todas que existiam naqueles povos politeístas que amavam vários deuses e por aí fora. E também depois os apóstolos, e nomeadamente São Tomé, os apóstolos, depara-se São Tomé com um facto inaudito. Nunca registado, nunca verificado, nunca acontecido. Há alguém que ressuscita dos mortos. Mas onde é que alguém tinha visto túmulos vazios? Só se tivessem roubado esqueletos. Porque esqueleto que passasse da morte à vida, ninguém tinha sido ainda testemunha de tal facto. E quando os apóstolos ouvem, e Tomé em particular ouve, que o Senhor não está no túmulo, é um assunto grave. É terrível para eles, terrível no sentido de, será que é verdade? Mas como é que é verdade? Porque eles têm que confrontar essa nova realidade com todas as realidades que eles conheciam, de ninguém nunca ter ressuscitado os mortos. Era difícil acreditar. Mas o Senhor preparou-os durante 3 anos. Sim, e Deus também preparou o povo de Israel durante 2000 anos e eles massacraram, trucidaram as carnes de Cristo na chibatada, chicoteada com lâminas e bolas de chumbo cá embaixo, subindo a cruz, uma cruz de cerca de 110 a 120 quilos às costas, depois de ter perdido 20 quilos, 15 quilos de carne, porque ia por ali acima com as costelas de fora e partidas e esmiuçadas, entendem? Então, esta preparação de 2000 anos resultou nisto. O Cristo ter estado com eles durante aqueles 3 anos de pregação pública ajudou. Eles lembravam-se de tudo. Mas uma coisa é lembrarem-se de tudo, outra coisa é estarem com Cristo ouvindo isto, olhos nos olhos durante esses 3 anos. Outra coisa é Cristo não estar mais face com eles, terem presenciado o que aconteceu quando Cristo é preso, maltratado, chicoteado e levado até à cruz, e tê-lo visto morto com metade da carne do seu corpo, furado no lado, pregado com cavilhas. E eles pensam, mas será que é possível voltar à vida depois deste massacre? Esta é a realidade dos apóstolos, queridos irmãos e irmãs. Mas Tomé, voltamos a Tomé porque é o domingo dele, é grande mesmo. Porque é com Tomé que nós passamos a ter a certeza que aquele Cristo ressuscitado ressuscitou no seu corpo. Na primeira aparição, nenhum apóstolo diz, eu quero tocar na tua mão, eu quero abraçar-te, Senhor, eu quero tocar. Ninguém diz isso. Na segunda, com Tomé presente, mesmo não tocando, ele pede, ele realça a necessidade de haver um corpo, aquele corpo que entrou no túmulo, presenciar que ele saiu do túmulo. E ele constata que aquele Cristo que está diante dele, Tomé, é o Cristo que entrou no túmulo, morto e que saiu de lá vivo. E isto, amados irmãos e irmãs, perspectiva-nos também, dá-nos uma imagem real daquilo que será o nosso corpo depois da morte. O nosso corpo será em tudo parecido, em tudo igual, em tudo idêntico ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem, pelo Evangelho de hoje, que Cristo não entra pela porta, ele atravessa as paredes. Bem, os apóstolos ficaram assustados. Será que é um fantasma? Eles tinham medo de fantasmas. Fantasmas para eles eram coisas do outro mundo. Lembra-se que eu vos disse há pouco, havia magia por ali, por aqueles cantos, aquelas terras, adoravam falsos deuses, os demónios estavam presentes o tempo todo e eles temiam alguma coisa fantasmagórica. E certamente isso lhes passa pela alma quando vê Cristo atravessar as paredes. Porque ele não passa pela porta.
Ele não passa pela porta, amados irmãos e irmãs, para dar a certeza aos apóstolos que após a morte as leis da natureza não têm mais poder sobre ele. Ele pode entrar pela porta, pode sair pela janela, pode chegar pelo telhado, sair do chão e apresentar-nos como podem atravessar as paredes. Isto é, toda a matéria criada da criação é dócil, não é mais muralha ou muro, obstáculo diante do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Cristo atravessa as paredes. Mas depois é importante que não fique a imagem de uma coisa etérea, de uma coisa que não tem densidade, que não tem materialidade, que não se pode agarrar, tocar, cheirar e abraçar. E vem Tomé, e Tomé quer um corpo. Ele quer um corpo ressuscitado, aquele que foi para o túmulo, como eu disse. E ele tem em Cristo, aquilo que ele vê, meu Senhor e meu Deus, esse corpo. E esse corpo que será o modelo do nosso, depois da nossa morte, se formos santos, se nos santificarmos, se aceitarmos a nossa cruz nesta vida. O que é a nossa cruz? Olha, um cancro que vem. Não entrar em desespero. É aterrorizador, é. Aceitar as dificuldades, às vezes, dos filhos não seguirem os bons exemplos daqueles pais e mães que são bons exemplos, que há pais e mães que não são bons exemplos. Aceitar que os filhos, às vezes, se vão tresmalhando, isto é, como as ovelhas que saem do rebanho e vão por aí fora sozinhas. Aceitar que, muitas vezes, os nossos filhos e filhas não estão a seguir o caminho que os pais gostariam para bem da sua saúde mental e saúde física e saúde espiritual, seguissem. Às vezes há filhos que abandonam os pais, há filhos que abandonam as mães, há filhos que vão por caminhos estranhos na vida, buscando o contrário, o oposto daquilo que uma filha e um filho devem procurar e buscar. Não entre detalhes, todos vós sabeis do que é que eu estou a falar. Há momentos, queridos irmãos e irmãs, em que a nossa vida é uma vida sem amor. Não temos o amor do nosso marido, como gostaríamos. O nosso marido não tem o amor da mulher, como gostaria. Não temos, outra vez, o amor dos pais, o amor dos netos. Os amigos não são presentes quando queremos. Perdemos emprego, andamos com o emprego diminuído, estamos doentes, ganhamos metade pela baixa. Tudo isso põe em causa os compromissos no fim do mês. A nossa vida começa a ser um inferno nesta vida ainda. E não deveríamos desesperar. Deveríamos dizer, Senhor, olha como eu estou a viver. Está um bocadinho difícil. Ou um bocadão. Precisa da tua ajuda. Dúvidas, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos, como Tomé teve. Só que a nossa dúvida tem que ser aquela dúvida que levou Tomé a não sair do círculo apostólico. Muitas vezes nós, quando estamos desesperados, Deus não me ajuda. Já esperei um mês, esperei um ano, vou embora. Mudo de igreja. Não, Deus não está aqui. Se Tomé tivesse feito isso, não teria encontrado o Cristo ressuscitado. Teria ido embora antes. Não esteve 8 dias antes, a meio da semana, tinha fugido, desaparecido, não acreditava, não queria, pronto. Não estava triste com os apóstolos, porque os outros irmãos os chamaram e o Cristo apareceu, podiam ter dito, vá lá onde vós chamaram Tomé porque Cristo está aqui. Mas ninguém foi. Isto poderia ser motivo para Tomé ter abandonado o colégio apostólico. Não foi. Ele ficou, mesmo com aquelas dúvidas todas, querendo acreditar no que é verdadeiro. Nós também, no meio de tudo isto que eu vos disse que é difícil, estes exemplos que eu vos dei, de uma vida às vezes dolorosa, de um dia para o outro muda, o que é bom é uma coisa muito má, e não temos saúde, não temos emprego, temos pouco, e não temos amizades, ou amizades falsas, ou pessoas que dizem mal de nós, a vez de dizer bem, tudo não nos beneficia, nada nos favorece, nada é nosso amigo, ou muito pouca coisa, ou muito poucas pessoas. E neste momento não devemos de abandonar o colégio apostólico do amor fraterno da comunidade, aqui onde somos gerados, filhos e filhas, para nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Para o Espírito Santo, que nos aperfeiçoa e comunica a sua vida. E amando o Deus Criador, que enviou o seu Filho, criar toda a criação no seu nome. Que somos nós, parte dela também. Então Tomé é o homem que nos dá, que nos põe, os nossos olhos, as lentes que nós não temos. Dali, deste diálogo, desta presença de Tomé com Cristo, sai a fisicalidade mística do Reino dos Céus, isto é, passamos a saber que o Reino dos Céus não é fumaça, não há nuvens em cima das quais eu passo a vida eterna sentado, nem harpas, nem anjinhos papudos, eu ouvindo harpa o tempo todo até ao fim da vida que não tem fim, entendem? Isto é Tomé que nos diz, porque é que Tomé nos diz isto? Porque Cristo está ali corporeamente, se Cristo tem corpo, todos nós teremos corpo depois da morte, e se Cristo e nós teremos corpo depois da morte, o Reino dos Céus tem que ter espaço, tem que ter chão para eu pisar, ainda que seja místico, espiritual, isto é, misterioso, e eu vivo uma vida na plenitude, em que se chama espiritual, que ainda hoje não vivo.
É com Tomé que nós temos a certeza de que a nova criação, que não é outra senão esta, que vem mencionada no livro do Apocalipse por São João, o teólogo, quando ele fala da Nova Jerusalém Celeste, lembram-se? E uma Nova Jerusalém Celeste será dos céus, tal, essas coisas todas. Tudo isto é validado por esta teimosia, não, por esta prudência de São Tomé. Podemos crer que a Nova Jerusalém Celeste é, não só porque João teólogo, inspirado pelo Espírito Santo, no diz, que vai chegar e vai vir dos céus, porque Tomé também esteve ali presente e prova-nos que Cristo saiu mesmo do túmulo, que não é uma ideia, é uma realidade, que ele tocou sem ter tido necessidade de ter tocado nunca, mas bastou ele crer, bastou ele estar lá, é em nosso nome, porque nós também, amados irmãos e irmãs, somos homens que duvidamos como Tomé, sem a prudência de Tomé. Se eu perguntar a cada um de nós, e todos, se eu fizer esta pergunta, acreditais que Cristo ressuscitou? Quem é que diz que não? Todos na sua disseram, Cristo ressuscitou! É verdade. Todos respondem, é verdade, ressuscitou. E agora, eu faço-vos uma pergunta que deixo para cada um de vós a leve para as suas casas. Não é para me darem a resposta. Eu deixo a pergunta e cada um de vós vai pensar. Será que todos nós temos a certeza que Cristo ressuscitou? Será que acreditamos mesmo que Cristo ressuscitou? Pois eu digo-vos, é provável que não. Porque se nós acreditássemos que Cristo ressuscitou, nós não pecávamos. Porque a ressurreição é um ato perfeito, de um amor perfeito, realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós fazemos? Nós queremos, sim, acreditar. Como Tomé. Tomé não fugiu. Nós também estamos aqui hoje, não fugimos. Tomé quis tocar o próprio Cristo. Nós também estamos aqui tocando Cristo, porque nós até o comemos quando nos aproximamos da Sagrada Eucaristia. Os apóstolos não saborearam Cristo como nós. Nós temos, diríamos, mais dado aos nossos sentidos, os 5 sentidos que nós temos, visão, como é que se diz? Tato, audição, palavra, tudo isso. Nós temos Cristo também a esse nível, nós saboreamos a Sagrada Eucaristia. Os apóstolos não tiveram essa possibilidade. Na última ceia, sim. Depois, mais tarde, sim. Mas naquele momento, eles não tiveram essa possibilidade. E nós temos. Se nós acreditássemos verdadeiramente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não tratávamos mal os nossos irmãos. Era impossível, não conseguíamos. Nós amaríamos profundamente os nossos filhos, não com palavras, mas com exemplos que sairiam dos nossos atos. E para saírem exemplos dos nossos atos, quer dizer que o pai e a mãe têm que fazer só coisas perfeitas. Coisas que não vão ser modelo para os filhos. Quantos pais e mães, na sua juventude, não foram bons exemplos? E mais tarde, nós queixamos-nos. Ai, mas o meu filho e a minha filha não andam no bom caminho. E será que eu fui um bom, o melhor, pelo menos o mais esforçado exemplo de mãe e de pai para os meus filhos? Tomé é isto, amados irmãos e irmãs. É por isso que, da mesma forma que Tomé tem esta dúvida, mas é uma dúvida, como eu disse, que não se opõe, que não resiste à verdade. Nós também queremos acreditar. Nós não estamos contra a verdade, que é a ressurreição de Cristo. Nós queremos mesmo acreditar e estamos cá para acreditar, dizendo que acreditamos. Só falta o quê? Mais uns passinhos ao longo de toda a nossa vida. Mais uns passos hoje e uns passos amanhã. Para percorrermos este caminho que Tomé percorreu. Ele também deu um passo, primeiro passo. Não fugiu, não foi embora, não se enforcou, como Judas. Não deixou de ser apóstolo e deixou os outros 10 sozinhos. Ele está lá, no dia de hoje com Cristo. E ficará, e vai ser martirizado. Como todos os outros foram, menos João Teólogo, que passou pelo martírio, mas que não foi engolido pelo fogo e viveu até aos 108 anos. Todos os outros foram martirizados, ele também foi. Então, nós também somos martirizados ao longo da nossa vida por doenças, chicoteados por falta de amor, açoitados por incompreensões, queridos irmãos e irmãs. Mas estamos cá hoje na igreja, estaremos no próximo domingo, estaremos até ao confim de todos os tempos e dias e anos da nossa vida que Deus nos der por vida. Lembrai-vos deste Evangelho de hoje, da riqueza que ele tem, e que Tomé é mesmo o homem que quer amar o Deus verdadeiro e que nos representa a nós também nas nossas dificuldades. Ele é a imagem da humanidade, daquilo que cada um de nós que compõe a humanidade é, homem e mulher, pessoalmente, ao longo dos séculos. Fôssemos nós capazes de levarmos esta caminhada das nossas vidas até ao fim, como Tomé levou, e conseguíssemos ultrapassar o martírio que também passa muitos dias por nós ao longo da nossa vida.
E ele foi mesmo morto, martírio cruento. Nós não somos, enfim, assassinados em um campo de batalha, há quem seja, mas nós estamos aqui para já não é? Mas há outros tipos de martírio, não cruento, não por sangue vertido, mas por isso que eu já vos disse há pouco. Dificuldades da vida, doenças, incompreensões, maldicências, tantas desilusões que os outros nos provocam, porque nós temos expectativas que não deveríamos ter. Devíamos ter expectativa no perdão. Perdoar àqueles que, para nós, vêm a ser uma desilusão. E não haveria desilusão nunca que não estivesse ao alcance do nosso amor. Porque quando nós perdoamos, nós amamos. E se nós perdoamos porque amamos, nós também somos mais facilmente daqueles que vão acreditar em Cristo como também acreditam. Lembrai-vos, será que acreditamos mesmo na ressurreição? É um plano para toda uma vida. Acreditar cada vez mais, porque só posso dizer acredito na ressurreição quando for santo e santa. Até lá, somos daqueles que vão acreditando cada vez mais. E isto é o que eu digo. Não sois obrigados a dizer o mesmo que eu. Orai e vede a que conclusão chegaste. Um beijinho grande para todos vós. Um beijo pascal. Cristo ressuscitou. É verdade. Cristo os há enviado. É verdade. Cristo ressuscitou. É verdade. Não fico a olhar para mim agora.